o império dos fortões romanos, que fariam 72 vezes 72 horas se quisessem ganhar uma batalha, ruiu. Mas o evangelho venceu pelo poder da palavra. Homens com a palavra cheia no coração, cheio de fervor do Espírito. A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Simon Saldanha. Se você está vendo esse vídeo, possivelmente nós somos amigos, ou você me conhece, ou está no discipulado com a gente, no discipulado no lar, ou mesmo no discipulado da esperança, que nós fazemos na Igreja da Esperança Cristã, ou ainda é algum amigo próximo. Eu resolvi fazer esse vídeo e deixar aqui no canal do Seminário Caseiro, porque é o assunto do momento. Eu já vinha há mais de uma, talvez 2 semanas pensando, na última semana esbocei algumas coisas sobre essa questão desses movimentos de masculinidade evangélica, esse movimento de transformação que tem bombado aí no cenário nacional nos últimos tempos. Especificamente tem um que está sendo muito falado, que é o Legendários. Eu tenho amigos muito queridos participando, muitos bem envolvidos até, gente que eu admiro como cristão, como pai de família, como pregadores, e eu relutei muito antes de fazer esse vídeo. Mesmo assim resolvi fazer, porque tem alguns apontamentos que eu pensei aqui, refleti nos últimos dias, que eu, embora tenha visto expostos depois, quando eu vi vídeos, de certa forma, até bem mais profundos do que eu poderia fazer, tem um olhar um pouquinho distinto daquele que eu tive a fazer uma leitura do movimento, das pessoas que têm participado, da forma como as propagandas têm sido expostas e daquilo que eu entendo que deva ser um movimento cristão. Eu dedico esse vídeo, eu faço ele voltado para as pessoas que têm me perguntado, especialmente pessoas que estão no discipulado, alguns amigos próximos, já pastores me perguntaram, cara, me convidaram para ir, o que tu acha? Acha legal? E é um assunto muito extenso para a gente falar acho legal ou não acho legal. Todos os movimentos para-eclesiásticos, ou aliás, tudo na vida, tem o seu lado bom, o seu lado questionável e o seu lado ruim. Eu quero tratar aqui de alguns pontos bem questionáveis que, para quem está envolvido no movimento, pode servir para colocar uma pulguinha atrás da orelha e tentar rever algumas coisas, tentar afinar o seu pensamento sobre isso, na medida do possível. Para quem deseja fazer parte, pensar um pouco melhor e ver se é isso que Deus vai dirigir ou não. E para quem está ouvindo um turbilhão aí de ideias de gente que se agarra, parece que com unhas e dentes, ao movimento, a essa resposta em relação à masculinidade cristã que é dada por um lado e uma controvérsia gerada pelos críticos de outro lado, para que você possa ouvir alguns argumentos aqui e ter a sua própria percepção de tudo isso com alguns olhares que eu quero trazer aqui para vocês. Eu avisei um dos meus amigos que é bem envolvido no movimento que eu iria fazer. Eu conversei com ele antes, até ficamos de tomar um café. Então eu faço esse vídeo, possivelmente vai chegar para bem poucas pessoas, o meu canal é bem pequeno, então tem esse intuito mesmo, bem caseiro, inclusive o nome do canal é Seminário Caseiro, Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Eu elenquei aqui 5 pontos, pessoal, que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro é sobre a cultura coach, ou a cultura coaching, e a verdadeira cultura cristã. O Legendários é apresentado como um treinamento transformador. A própria palavra treinamento em inglês é coaching. Será que é só uma expressão? Será que foi uma coisa que eu fiz aqui para ligar a forma como ele é apresentado, propagandeado com o coaching? Eu creio que não. E para responder isso eu fui à própria descrição que o site do Legendários faz do movimento. O que é, lá está escrito, o que é os Legendários? Veja só. Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades. Transformação, um assunto que entra na área do Evangelho,
da fé cristã falou em transformação de homens, transformação de famílias e transformação de comunidades, entrou em terreno sagrado. Ok? Já começamos por aqui. Entrou em terreno do transformador, do divino. Agora vamos ver. Busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar o quê? A melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Gente, essa é uma propaganda característica da PNL, né? Da programação neurolinguística. Quem conhece um pouquinho, quem já leu um pouquinho, ou até alguns livros, eu já li alguns livros de coaching, sabe que... Olha o motoqueiro aí. Sabe que esse negócio da sua melhor versão, do seu potencial, do seu novo potencial, de experiências de transformação, de um evento transformador, de um encontro transformador, que extrai de você o seu melhor. Nós estamos falando de coaching. E aqui nós temos um grande embate quando o coaching é colocado lado a lado com cristãos promovendo um evento que tem uma propaganda coaching, mas que tem cultos evangélicos. Cristãos promovendo encontros que fala de autossuperação, que fala de buscas morais, certo? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso em outro ponto. Mas passando pela via evangélica, pela via da Bíblia, do nome de Jesus. Nós estamos criando um hibridismo, que eu também vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, que é tentar transformar um evangelho em uma mensagem coaching, ou tentar unir o coaching ao evangelho, que o pessoal já faz aí muito bem. Por que David Leonardo participa? Por que Pablo Marçal participa? Porque é a linha que eles seguem de evangelho. Um evangelho coaching. E olha só, a mensagem do evangelho não é uma mensagem de superação. O evangelho não quer te fazer um homem melhor. O evangelho não quer te fazer uma pessoa que se superou, que entrou em um novo estágio de masculinidade e que agora conseguiu se livrar de velhos hábitos e ser reformado por um potencial que talvez você nem sabia que tinha, mas lá no calor da montanha você descobriu que tem. Um grande homem dentro de você. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho é uma transformação que parte de morte do eu. Você tem que morrer totalmente para você mesmo. Não tem nada em você aí que precisa ser superado, não. Você precisa morrer. E a vida de Cristo precisa nascer em você. É um nascer da água e do Espírito. Você vai ler o diálogo de Jesus e Nicodemos, lá em João 3, você vai ver o cara que estava querendo dar um passo a mais, dar um upgrade na sua espiritualidade. Porque ele era o cara da lei, era um dos principais entre os judeus. Era um cara que talvez queria uma superação. Era um cara que talvez gostaria do algo mais para chegar mais perto de Deus. E Jesus falou, cara, é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Isso que os novos movimentos de masculinidade querem fazer, transformar adúlteros em novas criaturas, transformar pessoas viciadas em pornografias, em pessoas libertas da pornografia, você não consegue com superação. Você não precisa de uma melhor versão de si mesmo. Você não precisa ficar em 3 dias subindo uma montanha ou fazendo qualquer outro tipo de esforço físico externo para mortificar pelo exterior algo que só o Espírito pode purificar pelo interior através do Evangelho. É nascer da água, purificação, e do Espírito, novo nascimento, coração novo. E daí você vai me dizer se combina isso. Se a mensagem de transformação do Evangelho combina com a mensagem de transformação do montanhismo coaching. Você vai me dizer, eu não vou responder essa pergunta. Mas daí nós podemos falar, cara, mas produz um bom resultado. Sim, gente. Bons resultados. A psicologia humanista produz. Tem pessoas que conseguem se equilibrar com Maslow, com o discurso de amor próprio.
Tem pessoas que conseguem se equilibrar ainda com a psicanálise do antigo, do velho Freud, gente. Tem pessoas que conseguem melhorar os seus comportamentos com isso. Tem pessoas que conseguem melhorar de vida com o budismo. Tem pessoas que conseguem se tornar mais zen, ser pais melhores com o Seishonoye. Tem pessoas que conseguem isso. O espiritismo ajuda pessoas a ficarem mais tranquilas, ajuda a se sentirem melhores e pessoas mais morais, moralmente engajadas com os outros. Boas obras, não é? O espiritismo ganha da gente de lavada. Mas, olha só, o evangelho não é isso. Na época de Jesus, os fariseus também tinham uma proposta de transformação por rudimentos externos. Os fariseus tinham uma proposta de transformação por rudimentos exteriores em busca de quê? Moralidade. Fariseu seria o cara que iria pregar hoje contra a pornografia, iria pregar hoje tranquilamente contra adultério, só que sem Cristo, sem o Evangelho, sem novo coração, simplesmente por lista de regras, por 5 passos para a superação. Daí você vai me dizer se isso combina com a mensagem do Evangelho, que é de uma nova vida em Cristo. A vida de Cristo em você, produzindo santificação. Primeiro, aquela santificação posicional, te posiciona fora do mundo, te posiciona em Cristo. Depois, aquela santificação progressiva te leva no teu processo de glória em glória, passo a passo, a ser mais parecido com Cristo, ter a vida de Cristo em você, pelo Espírito, ao ponto de viver uma nova cultura, que não é a cultura militar, não é a cultura do montanhismo, é a cultura do reino de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas esse é o meu primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão, pessoal, é sobre o mal-estar cultural e os extremos. Veja bem, mal-estar cultural e a nossa visão de extremos. Como é que eu vou explicar isso aqui? Geralmente, quando nós temos posições no desenvolvimento cultural humano extremistas, há um certo mal-estar em determinada classe, faixa da sociedade, que vai tentar equilibrar isso com o quê? Com um outro extremo. Um exemplo histórico clássico é o racionalismo, né? Século XVIII, século XIX, nós tivemos um movimento racionalista tremendamente forte, que inclusive jogou Deus para o deísmo. Ó, Deus deu a corda do mundo, mas agora Deus não se envolve aqui com as coisas da terra. Você tem que fazer, o poder está na força da sua razão. O ser humano se tornou mecanicista, racionalista, positivista, achava que conseguia fazer tudo simplesmente pela força da razão. Isso levou ao extremo racional, que trouxe depois o quê? Romantismo. Não, nós temos que puxar a coisa para o outro lado. E o movimento romântico trouxe o que se chamou depois da constante romântica, né? Aquela ideia de deixar o racionalismo um pouco de lado e se apegar mais a sentimentos, a percepções, aquela coisa mais subjetiva da existência, levou o embate cultural para o outro extremo, e aquele mal-estar criou um mal-estar contrário. Qual é o resultado disso? Hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente afetivista, nós vivemos numa cultura hiper-afetivista. Tudo é afeto, tudo é sentimento, tudo é subjetivismo, tudo é eu me sentir bem ou eu não me sentir bem. Veja só, que o tratamento de um extremo cultural por um outro que estava sentindo esse mal-estar, mas que foi para o outro extremo, criou alguma coisa ali que não equilibrou. Mesma coisa acontece, gente, quando nós pegamos uma masculinidade que já não é mais máscula e masculina, e já está se feminilizando, indo para um extremo, e tentamos equilibrar com um outro extremo, que é a masculinidade estereotipada do Homem das Cavernas, que nem diz meu amigo Levi, o Capitão Caverna, o estereótipo do lenhador.
A minha pergunta é, vai produzir o quê? Nós levarmos ou tentarmos conduzir esse nosso mal-estar cultural, que é legítimo, ok? Que é legítimo. Essa feminilização da masculinidade, nós tentamos corrigir com outro extremo. Vai levar ao quê? O tempo vai dizer. E a resposta cristã é que nós não corrigimos extremos nos apegando ao extremo oposto para tentar equilibrar. Em se tratando de masculinidade cristã, nós temos um exemplo, que é Jesus Cristo. Em se tratando de humanidade de um modo geral, Cristo é o exemplo de ser humano perfeito. E daí, se nós formos buscar a masculinidade perfeita do ser humano perfeito, Cristo, nós vamos ter que estudar os evangelhos. E nós vamos descobrir que Jesus não foi o primeiro legendário, gente. Nós vamos descobrir que ele não foi o legendário número 1. Você vai ver muita coisa diferente. E até é uma questão... Enfim, já teve outras pessoas que trabalharam esse tópico de Jesus como o primeiro legendário. Não vou entrar nesse ponto. Mas Jesus é o nosso exemplo de equilíbrio no ponto que Deus dá para nós colocarmos os nossos pés para caminharmos em busca da masculinidade perfeita. Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês é como muitas vezes o nosso desejo de pertencimento, nesses casos, pode ter a nossa formação da nossa identidade formada por subgrupos identitários. Vamos explicar um pouquinho mais? Todos nós temos esse instinto gregário, esse instinto de estar participando de algo, de se conectar com a raça, com os seres humanos, de participar de grupos, esse instinto grupal. Nós temos esse desejo de pertencimento, de ser, estar, fazer e se relacionar com um todo que envolve pessoas. Nós somos seres relacionais porque o nosso Deus é um ser relacional e ele já é relacional em si mesmo na Trindade. O que acontece é que nós já temos um grupo dado por Deus com uma identidade definida para nós alimentarmos esse desejo de pertencimento, que é o povo de Deus. A igreja de Deus é o grupo de Deus que nos dá identidade. A igreja de Deus é o povo de Deus que nos dá valores. É nas características formativas que Deus pensou para a sua igreja, que o Espírito trabalha produzindo na igreja, que nós temos o nosso modelo de identidade, de pertencimento, de formação pessoal. O que acontece é que quando dentro do corpo, do todo, nós temos a formação de subgrupos com identidades distintas, nós podemos nos apegar a valores do subgrupo e não do todo, do grupo, que muitas vezes distorcem os valores do todo, do grupo. E aí nós temos a formação de facções. Como assim? Se nós temos um grupo formado dentro do grande grupo que é o corpo de Cristo, com valores, com percepções da vida, com atitudes, com reações, com comportamentos, e mesmo com leituras da realidade, que são distintas daquelas que são marca da igreja de Cristo, que é o grande grupo. E você está se submetendo a esse subgrupo para formar a sua identidade, você está se desvinculando da grande identidade, do grupo total, do corpo de Cristo, que Cristo queria formar em você. Que não é ser um legendário, que não é ser, para uma mulher, membro de uma união feminina, mas é ser cristão. Cristo, tudo e todos, sem cita, sem bárbaro, sem grego, sem judeu, sem homem, sem mulher, mas Cristo, tudo em todos. O que acontece é que esse pertencimento, esse senso de pertencimento, distorcendo a formação da nossa identidade,
vai formar e já tem formado cristãos que são híbridos, que a gente já não sabe mais se a mensagem que ele prega, eu falei no ponto 1, é mais coaching ou cristão, se é uma maçonaria, uma mistura de maçonaria com macheza, porque às vezes parece isso, né? As pessoas saem de lá se sentindo um gnóstico. Agora nós tivemos um conhecimento secreto que é do grupo aqui, e só você estando aqui para saber. O antigo encontro com Deus dizia isso, né? É tremendo. Só você estando lá para saber. Você vai ser diferente. Se você não participar, não vai ser a mesma coisa. Gente, isso é sentimento faccioso. Isso é identidade formada por subgrupo e não pelo grande grupo que é o corpo de Cristo. É um terceiro ponto para nós pensarmos. O quarto ponto que eu gostaria de falar se refere à liturgia do movimento e à cultura do reino. Quando nós falamos em liturgia, já vem à nossa mente religiosa, evangélica, aquilo que acontece no culto, né? A ordem, o programa das coisas. Mas a nossa vida é uma vida litúrgica, uma vida de conteúdos que se repetem, que nos formam diariamente. Nós temos liturgias na cultura que são formativas. Nós temos modos de fazer, de operar, de nos relacionar com a realidade, com a vida no dia a dia, que elas se relacionam com a nossa formação. Nós somos moldados, nós somos formados pelas coisas que fazemos, pelos conteúdos que consumimos, pelas respostas que vamos dando à vida, pelos relacionamentos que temos. O que acontece é que um movimento que se diz cristão, mas que carrega elementos simbólicos de culturas não cristãs, de culturas com princípios e alguns valores e algumas práticas distintas da ética cristã, acaba criando, eu falei um pouco sobre isso antes, né, um híbrido que a gente já não sabe o que é. E se a gente já não sabe o que é, para quem recebe a mensagem, não haverá clareza do evangelho. Quando nós queremos evangelizar, e eu aqui quero elogiar muitos dos participantes, inclusive alguns dos meus amigos, tenho certeza, já ouvi testemunhos, o objetivo é evangelístico. É um objetivo santo diante de Deus, de convidar pessoas para esse movimento se envolver. Mas, quando a nossa mensagem que nós trazemos, não só pelo conteúdo das falas, mas pela propaganda que nós já vimos do movimento, e pela liturgia da montanha, quando tudo isso forma um híbrido que não traz uma clareza teológica que apresente o evangelho puro, simples, transformador, nós temos um problema, gente. Porque o evangelho está sendo ressignificado. E as pessoas podem estar se convertendo para um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Para um Jesus que não é o Jesus justificador, que regenera, santifica e que glorificará. Doutrinas básicas da nossa fé cristã. Que não é o Jesus que confronta o pecado, não com viés moralista, de criar uma lista de regras para você buscar superação, mas é um Jesus que traz uma busca por santidade, porque Ele é santo, e Ele é o santificador através do seu Espírito Santo. Quando essa mensagem raiz, pura do Evangelho, é colocada junto com liturgias, liturgias culticas, do culto, vamos chamar de o grande culto de 72 horas, do top, que não trazem, não vem carregada disso, mas vem carregada de outros elementos distintos a isso, nós estamos formando um híbrido. Não é o evangelho de verdade. E daí precisa ser reavaliado. O que nós temos aqui? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 pontos que precisam ser revistos. E eu não sei se vai ser revisto porque está na base do movimento. Olha só. A suposta masculinidade cristã é apresentada em meio a uma liturgia cultural tribal, primitiva ou primitivista.
não é a masculinidade cristã, gente. A liturgia da tribo, a liturgia do que eu conversava com a Josi tempos atrás, dos instintos masculinos primitivos, como uma idealização, né? Aquele negócio que tu junta um monte de homem e tu consegue a força e todo mundo grita junto, grito de guerra, e nós temos mais fortes e unidos venceremos e vamos gritar. Eu não sei como é que grita lá, até sei, mas não vou zoar aqui. Eu respeito as pessoas que participam, mas olha só, isso é um ideal de masculinidade primitivo. Nós estamos apresentando um Cristo que traz um outro perfil de homem, junto com um masculino tribal aqui que não combina com esse. Isso já é um problema. Depois de ter pensado sobre isso, eu fiquei feliz de ter visto, porque ele desenvolveu muito melhor do que eu poderia ter desenvolvido esse assunto. Se você quiser pesquisar o vídeo do Victor Fontana, ele chama de masculinidade primitivista. Ele desenvolve muito melhor do que eu teria capacidade de fazer. Mas é basicamente isso. Aí nós temos um problema, porque toda a liturgia dessas 72 horas traz esse perfil que tem, como eu falei, 4 pontos aqui eu trouxe. Primeiro, que essa masculinidade ela é subdesenvolvida. Esse ideal desse ser masculino, ele é subdesenvolvido. Ele é um atraso ao verdadeiro crescimento humano que se dá através do homem sábio. Não por mecanismos exteriores, comportamentais, físicos. Os homens da Bíblia, que trouxeram verdadeira transformação, mesmo em tempos de guerra, eram os homens sensíveis ao Espírito. Os homens sábios, os homens usados por Deus, por algo que partia do interior para o exterior, não por mecanismos exteriores, não por desgaste físico. Então, o ideal de homem na Bíblia é o homem do coração sábio. Já temos um problema aí. E aqui um segundo ponto que é ligado a esse, que essa masculinidade, ela é extremamente física. E quando a gente hipervaloriza algo extremamente físico, acaba ficando para trás ou em segundo plano aquele crescimento intelectual. Eu não sei o quanto se lê a Bíblia nesse tipo de movimento. Até foi algo que eu não conversei com as pessoas que eu conversei e nem pesquisei. Eu não sei o quanto... Não sei se tem um clube do livro depois que se faça para crescer intelectualmente nas grandes doutrinas cristãs. Eu não sei se isso é incentivado. A gente não sabe de que forma o crescimento interior mesmo, e da inteligência, da sabedoria, é incentivado, porque me parece que há uma ênfase muito física, e isso é tudo interligado, né, com essa masculinidade, como chamou o Victor, primitivista, que chega ao terceiro ponto, que a autoridade, a liderança, ela vai ser coercitiva, gente. É o convencimento na base da coerção, aquela imposição contra a vontade do outro, que tu mata a vontade do outro, tu submete, primeiro pela fraqueza física, mas também pela hierarquia, pelo senso de hierarquia, que não é cristão, é militar, ok? Pelo um senso de hierarquia que às vezes quer vencer no grito. Tem muita gente que por causa do quartel acha que o verdadeiro homem é aquele que se expressa no berro mesmo, e que se eu não falar assim, você não vai entender mesmo. Né? Eu sei que as pessoas que eu conheço que participaram desse movimento são, como é que se diz? Gentlemen. São pessoas excepcionais. Por isso, até um dos motivos que eu não entendo como que consegue se submeter a isso, talvez porque fantasia ali, naquelas 72 horas, uma submissão à brincadeira de escoteiro, que aqui eu vou reviver um movimento do quartel que eu tive. Eu não sei qual é que é a ideia, mas, gente, o modelo militar, ele não é exemplar para a cultura do reino. O modelo hierárquico militar que submete pela coerção, da patente, do grito, do esforço físico, do paga-flexão, ele não é modelo para nós, gente. E se a gente colocar isso junto com a cultura do evangelho, são liturgias formativas opostas. Eu li um testemunho nas minhas pesquisas sobre o movimento
Até era de uma pessoa que estava falando bem do movimento, falando, eu estava atrasado lá com a minha mochila, e o capitão lá, acho que é assim que ele chama, o que ele fez? Ele fez todos os outros colegas lá colocar a mochila na cabeça, e eu vi que eles estavam passando um trabalho danado, e que eles iam ter que pagar flexão, eu não sei o que ia acontecer, e daí eu falei, bom, eu tenho um compromisso com esse grupo, e eu fiz a minha mochila mais rápido e fui lá fazer para aliviar. Então, eu aprendi a ser mais comprometido, porque eu vi os meus colegas sofrendo pelo grito do capitão que fez com que eles, pela coerção, botassem a mochila na cabeça. Gente, isso aí não é cristianismo, gente. A gente forma homens mais comprometidos, sim, mas não é esse tipo de comprometimento que a masculinidade bíblica quer formar com você. Um comprometimento cristão diria, cara, você já aprontou tua mochila, vai lá, ajuda o colega, dá um corridão nele. Ajuda, pega junto com ele. O modelo militar não é modelo pra gente. O modelo hierárquico não é modelo para a cultura do reino. Na cultura do reino nós temos diferentes dons dados a diferentes pessoas pelo querer do Espírito, e todos servem uns aos outros diferentemente, cada um com o seu chamado, cada um é uma parte do corpo que vai servir com aquilo que é peculiar à sua função no corpo. E isso quem decide é o Espírito. Não uma patente hierárquica que você subiu a uma escada que agora te dá direito de coerção aos demais para fazê-los talvez um dia crescer e ter poder coercitivo. Não é esse tipo de masculinidade que o reino de Deus promove. Em último lugar, nós já falamos um pouco sobre isso também, eu vou bem rapidamente, mas é uma masculinidade tribal que, além de subdesenvolvida, extremamente física e coercitiva, é grupal e coletivista em um mau sentido. Naquele sentido da tribo que não pensa, que já está com o seu físico mais submetido aos movimentos da vontade vindo pelo exterior, mais submetida à manipulação. E daí pode ser guiada mais facilmente, não é? Não é o modelo que nós defendemos, gente, como cristãos. Os 12 homens que transformaram o mundo não foram discípulos do John Wayne, não foram discípulos do Alexandre o Grande, seguidores do Rambo, não. Não foram nem do Capitão Caverna, quem lembra dos anos 80, 90 aí? Não, foram discípulos do Mestre de Nazaré, manso e humilde de coração, que convencia pelo poder da palavra. Gente, o império dos fortões romanos, que fariam 72 vezes 72 horas se quisesse ganhar uma batalha, ruiu. Mas o evangelho venceu pelo poder da palavra. Homens com a palavra cheia no coração, cheio de fervor do Espírito, venceram o grande império romano e tem vencido até hoje. É o poder da palavra. O objetivo da fé cristã não é produzir machos de caráter com uma nova moralidade para as mulheres dizer, nossa, se transformou, como é bonzinho agora. Não, não. É nova criatura. Tem que Cristo ser formado, Cristo ser visto. É nova natureza espiritual. Viver a vida cristã não é voltar ao primitivismo e ao militarismo. Viver a vida cristã é voltar ao Calvário. Meu quinto ponto, por último. O que a gente vai fazer? Eu não sei o que fazer, gente. Para falar a verdade, todo movimento vem e vai, muitas vezes, modismos. Todos deixam alguma coisa boa. Eu creio que Deus trabalha nesse tipo de movimento, como trabalha em tantos tipos de movimentos, apesar do movimento. Apesar das discrepâncias, Deus trabalha. Existem pessoas lá com o coração realmente voltado para a transformação, que talvez foram tocadas pelo Espírito Santo e que possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Existem pessoas que podem ser tocadas pelo Espírito Santo em qualquer lugar, na realidade, né? Nós não podemos submeter o Espírito às nossas caixinhas convencionais, mas eu sei de uma coisa, embora não saiba o que fazer diante desses novos afluentes culturais que surgem do evangelicalismo, e nesse caso eu entendo do evangelicalismo coach, que já vem vindo há um certo tempo, eu sei que o evangelho é suficiente para essa missão que eu e você
queremos nos envolver. Cristo é suficiente. O evangelho puro e simples, sem nada mais que possa, sem outros ismos, que possa ser levado como um mecanismo de aproximação. Se o mecanismo de aproximação precisa ser uma ferramenta que, se você não tiver ela, a coisa não funciona, o que está convencendo é o teu mecanismo e não o Espírito Santo. Se a pessoa não for para o top, talvez não receba aquela transformação prometida, a transformação que ela vai receber, e talvez receba mesmo, é a do top. Assim como poderia receber um psicólogo, talvez até ateu. Gente, como pregadores do Evangelho, o nosso compromisso é com a suficiência das Escrituras e da obra do Espírito Santo através da pessoa de Jesus Cristo. A fé cristã é uma fé que nos faz homens melhores, sim, mas porque ela mata o nosso eu. E ela traz o homem, Deus, Cristo, na sua humanidade perfeita, sendo formado agora em nós. O fruto do Espírito frutificando em nós, que não é nada mais, nada menos que as características do próprio Cristo frutificando no Simon, agora convertido. Não em um momento de 72 horas, mas em uma vida nova sendo vivida em santificação pelo poder do Espírito de Deus, de glória em glória, até o dia da glorificação final. Esse é o Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho que eu creio que deva ser pregado. Tudo que é voz ruidosa, que possa tirar a clareza desse Evangelho, nós devemos nos livrar delas, para que a glória de Cristo seja enxergada com clareza, brilhando sem outras luzes para competir. A mensagem do Evangelho é ouvida sem ruídos. E olha só, quer ir na montanha? Eu vou dar um testemunho agora. E uma dica. Pessoal que participa dos movimentos, dá seu testemunho, eu vou dar meu testemunho. Eu subi numa montanha esses dias. Mais ou menos 72 horas também. Eu creio que eu saí mais homem de lá, pessoal. Eu subi numa montanha, gastei mais ou menos o que o pessoal gasta aí, um pouco menos, porque eles gastam bem caro para ir no movimento, para levar minha esposa numa montanha. E nós ficamos 3 dias no top. Com momentos de devocional a Deus, acordando cedo para fazer devocional, vendo a vista da montanha e glorificando a Deus. Com momentos de intimidade, com momentos de romantismo, com momentos de fazer um churrasco ao ar livre para minha esposa, com momentos de vê-la cozinhar para mim, e com momentos de fazer uma viagem de 1 hora e tanta, orando um pelo outro dentro do carro. Gente, essa montanha que, se você quiser ser um homem melhor, eu creio que pode te ajudar, se você quiser subir. Eu te convido a querer subir a sua montanha com a sua esposa, com Jesus Cristo do teu lado, e nada mais. Vai ser um top transformador. Que Deus abençoe, pessoal, que possa servir para a reflexão de muitos.